São 270 milhões de reais por ano, contrato de 3 anos, então é um patamar de patrocínio master de grande clube europeu. Top. Só para fins de comparação, a mesma Betano, no ano que ela patrocina o Fluminense, no ano que o Fluminense ganhou a Libertadores, a Betano ela pagava cerca de 20 milhões de reais por ano pro clube. Ela vai pagar quase 10 vezes mais pro Flamengo. E a má notícia para os clubes que competem com o Flamengo é que só com esse contrato de patrocínio o Flamengo já gerencia quase 50% da folha anual do departamento de futebol, além de todo o resto que o Flamengo tem para receitar e gerar caixa, então... Nação, vamos acompanhar aqui essa rapaziada que são especialistas em finanças esportivas. Eles comentam aí sobre a Betano, que é o novo patrocinador master do Flamengo, e é, na verdade, um patrocinador nível Europa. Eles também analisam aí, Nação, o balanço financeiro aí do primeiro semestre, como é que está a atual performance financeira do Mengão. Link na descrição aí do Sport Marketing como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo. E falando dos big numbers do Flamengo, não podemos deixar de falar do novo contrato de patrocínio com a Betano. A Betano já amplamente posicionada aí no futebol mundial, né, aqui no Brasil com o Brasileirão, acho que eu estava na Copa América, né, e outras competições, a Champions, enfim. Ganhou o processo de concorrência, né, e falando de gestão, né, o Flamengo pode se dar ao luxo de organizar um processo de concorrência, resolver os problemas, a gente está falando antes aqui de começar a gravar, né, com a antiga patrocinadora de maneira até elegante, considerando que a antiga patrocinadora estava inadimplente, tinha uma série de questões operacionais, mas fato é que esse processo de concorrência levou o Flamengo àquele que é de longe o principal contrato de patrocínio da história do esporte aqui no Brasil, do futebol aqui no Brasil. São 270 milhões de reais por ano, contrato de 3 anos, então o contrato totaliza aí quase R$1 bilhão. E aí trazendo para dólar, para fazer a comparação com os maiores clubes do mundo, isso dá 50 milhões de dólares ano, que é um patamar de patrocínio master de grande clube europeu. Top 10. Então, mais um statement aí, né? O Flamengo fincando bandeira com o potencial de massa que tem, com a marca relevante que tem, de conseguir rentabilizar isso, né? Quando a gente fala do torcedor de balanço, torcedor de clique, de visualizações de mídia social, as pessoas às vezes até fazem brincadeiras pejorativas, mas nesse caso é muito importante a gente saber que não só a transição do antigo patrocinador, quando o Flamengo entende que ele vai dar uma espécie de default nos pagamentos, e todo esse processo de abertura de concorrência, a Betano, que foi a vencedora, ela acabou tendo a sua proposta aceite, mas também você teve outras propostas em patamares equivalentes. Então isso significa que esse preço não foi o Flamengo que deu ou alguém da Betano que topou pagar numa empreitada louca. O Flamengo ele tem toda uma mensuração, né, de poder de alcance das marcas que o circundam, que fez com que mais de uma marca entendessem que esse patamar de top 10 mundial é um patamar factível para o que o Flamengo gera em retorno de imagem. Isso foi muito legal. E mais do que isso, Pedrão, a gente tem um novo bloco de direitos de transmissão que está vigente entre 2025 e 2029. Nesse acordo, até que ficou muito famosa uma entrevista recente que o presidente BAP deu para Flamengo TV, na qual ele explica que o Flamengo deixou, nesses 5 anos, nesses 4 anos, né, quase meio bi de real na mesa para fins do que ele já cedeu em relação a uma distribuição mais equalitária com os outros clubes. Quando o Flamengo adiciona os 125 milhões que a PixBet pagava, esses 280 em fixo e mais variável, o Flamengo está recompondo o seu caixa com uma perda de arrecadação. E com isso, pela primeira vez dentro do futebol brasileiro, a linha de receita de patrocínio, ela supera a receita televisiva. Isso só acontecia por uma circunstância muito específica no Red Bull Bragantino, mas a fins de efeitos não societários e efeitos de mercado, é a primeira vez que o Flamengo, se ano passado ficou quase em 50-50, com uma camisa de 423 milhões de reais, o Flamengo vai superar mais ou menos algo em torno de 400 que ele vai receber pelo direito de TV. E isso passa um recado para o mercado que os clubes têm muito potencial para fazer esse aumento de arrecadação. Só para fins de comparação, a mesma Betano, no ano que ela patrocina o Fluminense, no ano que o Fluminense ganhou a Libertadores, a Betano ela pagava cerca de 20 milhões de reais por ano para o clube. Ela vai pagar quase 10 vezes mais para o Flamengo nesse ciclo.
Obviamente, o Flamengo tem uma questão de massa, o Fluminense também é um clube respeitado, mas talvez o Fluminense consiga aumentar esses 20 e, naturalmente, todos esses clubes que estão recebendo esses valores das patrocinadoras, eles só precisam tomar muito cuidado para que eles não onerem sua folha de pagamento, para que lá na frente esse mercado de apostas recue um pouquinho nesses patamares e os clubes acabem se alavancando e se endividando mais do que eles podem. E a má notícia para os clubes que competem com o Flamengo é que, né, se a gente pegar a folha do Flamengo hoje do futebol, ela tá ali na ordem de 60 milhões de reais por mês, que já é um negócio colossal, mas só com esse contrato de patrocínio o Flamengo já gerencia quase 50% da folha anual do departamento de futebol, além de todo o resto que o Flamengo tem para receitar e gerar caixa. Então, o Flamengo mais forte, mais competitivo, né, nos próximos anos aí como resultado disso. Nessa semana, né, tem 3 novidades legais aí sobre o Flamengo, né? O Flamengo trouxe o balanço do primeiro semestre de 2025 em tempo, né? Diferente de outros clubes aí que não cumprem com as obrigações de divulgação de informação, permitindo que a gente faça uma análise legal aqui sobre o primeiro semestre do clube. Ponto número 2 foi a classificação na Libertadores, claro, né? Sempre importante para o planejamento do clube na temporada. E ponto 3, o novo contrato com a Betano, colocando aí em patamares europeus o patrocínio master do Flamengo e a camisa do Flamengo, quando você olha pro conjunto de receita que ela gera pro clube, né, Chato? O que você achou primeiro do balanço, né, olhando a performance financeira do Flamengo nesse primeiro semestre, que vem na mesma toada dos últimos anos, mas trazendo alguns indicadores interessantes aí, sobretudo no investimento no campo, né? Pô, perfeito. Eu sei que para falar aqui do popular malvadão, o pessoal não gosta, né? Fizeram vários cortes de eu falando aí do Palmeiras, mas acho que o Flamengo, comparado aí com o final do ano passado, né, do quarto trimestre, acaba tendo notícias muito positivas para sua torcida. É claro que dentro do campo, em que pese a eliminação aí da Copa do Brasil, o clube tem uma performance sólida no Campeonato Brasileiro e também com a classificação essa semana. Enquanto a gente grava, né, o Flamengo eliminou o Internacional e vai projetar voos maiores, está muito na situação ali de 2019. Agora, eu, como um verdadeiro amante, né, das finanças, eu tô muito empolgado com esse episódio porque a gente tá com muita matéria, muita substância para falar justamente do porquê que o Flamengo tá vivendo esse momento positivo dentro do campo. Em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho do balanço semestral. Quando a gente fala aqui, né, que é dever de transparência dos clubes, a gente às vezes, como foi o caso do Botafogo, a gente acaba batendo porque o clube não apresentou o seu balanço, ou seja, em maio desse ano o clube não apresentou as suas contas de 2024. Clubes como o Flamengo e o Palmeiras, eles, até por uma questão de governança, de transparência, eles divulgam os seus balanços de meio de ano. Ou seja, é muito mais fácil a gente ir medindo esses clubes ali mês a mês, ano a ano, se você tem um acesso a essas informações. E especificamente, esse balanço de primeiro semestre do clube foi espetacular. Espetacular por quê? O Flamengo ele projeta cerca de 711 milhões de reais de receita no primeiro semestre. E aí todo mundo vai falar, poxa, Bruno, mas então se até junho o Flamengo faturou 711, isso significa que ele vai faturar 1,4 bi no segundo semestre. Na verdade não, porque o nosso calendário ele não é um calendário anual uniforme. Como as principais competições, elas são principalmente focadas no segundo semestre, então ali, Copa do Brasil, Libertadores e grande parte do Brasileiro, geralmente os clubes arrecadam menos na primeira metade do ano, justamente porque o fluxo de caixa vai apertando, porque as receitas de direito de transmissão, elas são pagas gradualmente, ainda que os clubes reportem todas essas receitas de forma global no seu balanço. E além disso, o primeiro trimestre o estadual paga menos, em janeiro você tem 1 ou 2 jogos de bilheteria em casa, então o fluxo de caixa mais robusto dos clubes, de fato, ele começa a pegar ali de março, abril para frente, né? Então, de fato, você ter os 711 milhões aí no primeiro semestre é um indicativo de que o Flamengo pode chegar na casa ali de 1,6, 1,7, 1,8, a depender do que ele faça daqui para frente, claro, né? Tá aí na ação, rapaziada lá do Sport Market, falando aí sobre as finanças do Flamengo, né? Falando sobre a Betano. Esse é o patamar do Flamengo, né? O patamar de fechar com um patrocinador master do tamanho da Betano, né? Que pagará aí cerca de 270 milhões por ano para o Flamengo, ou seja, um patrocínio a nível de grandes clubes do futebol europeu. Na verdade, esse é o tamanho do Flamengo, né? Um Flamengo que dá, sim, mais visibilidade, dá um certo engajamento que outros clubes não dão. É o Flamengo que tem a maior torcida do mundo, é o Flamengo gigante.
que faz com que marcas gigantes como a Betano façam uma proposta dessa e colocou o Flamengo entre os 10 maiores patrocinadores master do mundo, né? Essa reestruturação do Flamengo faz com que o clube colha os frutos que foram plantados lá atrás, né? Por isso que eu digo, muito orgulho de ser Flamengo, muito orgulho de ser Mengão. Nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.